contra absolutamente tudo o que eu acreditava até então, eu li um livro da Colleen Hoover e gostei. Olá, eu sou a Dora Lutz aqui do Livros e Pão e hoje estou aqui para falar sobre Verity, de sim, você já sabe, Colleen Hoover. Verity é bem diferente dos outros livros da Colleen Hoover que eu já li, nominalmente Confesse e Até o Verão Terminar. Mas agora que eu já tô com uma certa bagagem de leitura dessa autora, mesmo não amando ela, deu pra notar umas coisas que antes eu ainda não tinha conseguido notar. Começando pelo fato de que ela sempre justamente começa os livros com uma cena chocante e, de certo modo, pesada. Nesse livro, a personagem principal, Lowen, estava a caminho de uma reunião quando ela acaba presenciando um atropelamento na rua e tem o sangue dessa pessoa, da vítima, respingado em si. E é então que um bonitão frio e distante se dispõe a ajudá-la e leva ela para um café a fim de que ela se troque, troque de roupa, tire o sangue e se recupere um pouquinho da cena que os dois acabaram de presenciar. E esse é um início de livro muito legal porque dois estranhos acabam compartilhando um momento íntimo e tortuoso que inevitavelmente marcaria eles para a vida, quer eles fossem se ver novamente ou não. Mas eis que, algumas páginas depois, nós descobrimos que a reunião que a Lowen tinha era justamente com esse homem bonitão e distante, que se chama Jeremy. O bonitão, Jeremy, quer contratar a Lowen, que é uma escritora, para terminar de escrever a série de livros de sua esposa, Verity, que sofreu um acidente muito grave e não está conseguindo terminar de escrever os livros. E aqui já chegamos no segundo aspecto da fórmula Colleen Hoover, que é o seguinte: nomes esquisitos. Porém, nesse livro isso não me incomodou tanto, porque eu achei que os nomes esquisitos foram bem escolhidos e combinaram com a trama. Principalmente considerando que o nome Verity significa verdade, e a verdade é justamente a questão central de todo esse livro. E depois de certa negociação e persuasão, acaba que a Lowen aceita o contrato e fica afirmado que ela vai ter que passar um tempinho no casarão do Jeremy, da Verity, para poder ler os manuscritos, achar os rascunhos e entender um pouquinho mais do que estava se passando na cabeça da autora antes dela continuar a escrever os livros. Inicialmente, o agente da Lowen, o Corey, foi contra ela ir pra lá, porque o Jeremy tem um histórico familiar certamente esquisito. Veja bem, o casal, Jeremy e Verity, tinham duas gêmeas e ambas morreram. Para completar, agora a mãe, a Verity, sofreu um acidente grave. Então, nada suspeito, é apenas mais um cara bonitão, gentil, sem nada a esconder. Existem muitos desses por aí, sim, claro. Mas aí, pra trama seguir pra frente, acaba que ela vai pra lá, vê sim que a Verity está em estado vegetativo e começa a trabalhar no livro. Só que, enquanto a Lowen busca por material, ela acaba encontrando uma autobiografia jamais publicada que a Verity estava escrevendo. E é aí, meus pãezinhos, que a história realmente começa e nós passamos a ficar na dúvida sobre quem realmente acreditar. E nesse livro eu consegui pegar referências de estilo de escrita imaginário que eu nunca tinha lido na Colleen antes, como Stephen King, Precisamos Falar sobre Kevin e até mesmo o filme Psicose, que eu achei que foi uma boa e muito bem-vinda mudança no tradicional estilo de escrita da Colleen. Além disso, eu devo pontuar que, dentre todos os livros dela que eu já li, esse foi o livro com mais cenas de sexo, de todos os tipos. Mas a maioria acaba sendo protagonizada pela Verity. Inclusive, tem um capítulo sobre sexo que quando eu li, eu achei ele meio fora do tom da narrativa, porque ele é narrado pela Lowen. Mas quando eu acabei o livro, eu acabei voltando pra ele e percebi que ele era muito revelador. Ele conta o seguinte: quando tinha 20 e poucos anos, tive um namorado chamado Amos que curtia asfixia erótica. Foi por isso que terminamos. Eu me recusava a asfixiá-lo. Mas às vezes me pergunto o que teria acontecido se tivesse aceitado realizar aquele fetiche. Estaríamos casados agora? Teríamos filhos? Ele teria avançado para outras perversões sexuais ainda mais perigosas? Acho que isso era o que mais me preocupava nele. Quando se tem 20 e poucos anos, você deveria ficar satisfeito com o sexo comum e não querer incluir fetiches logo no início do relacionamento. Gosto de pensar em ambos quando estou decepcionada com o momento atual da minha vida. Ao ver o papel rosa da ordem de despejo na mão de Corey, penso que sempre podia ser pior. Podia estar com ambos ainda, por exemplo. E eu acho essa passagem sutil muito importante, porque ela acaba revelando muito sobre os personagens da trama.
principalmente sobre a Lowen. E a Lowen acaba sofrendo um pouco da síndrome da Monique, de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque ela é a personagem principal do livro, mas acaba que todo mundo só fala sobre a Evelyn Hugo. E nesse caso aqui, todo mundo só fala sobre a Verity. Mas isso até é algo que a Lowen gostaria, pois, como ela diz no início do livro, ela tem o desejo de desaparecer na multidão. Só que o que esse trecho revela é que ela sente prazer em se imaginar em cenários diferentes, não só com pessoas diferentes, mas como pessoas diferentes. O que, fora do contexto desse livro, claro, é algo super normal, mas que, dentro do livro, faz uma baita diferença na história. E continuando um pouquinho a falar da Lowen, essa é uma das outras coisas que eu noto frequentemente na Colleen Hoover, o esquecimento da personagem principal, pois ela sempre acaba meio apagada. Eu sinto que a Hoover foca tanto no interesse amoroso, em fazer a química rolar, que ela acaba deixando o desenvolvimento da personagem principal de lado. E eu sinto que sempre que a gente chega na segunda metade do livro, a personagem principal já não está mais em nenhum lugar para ser vista. Ela some, desaparece no fundo e fica totalmente atrelada ao seu interesse amoroso, deixando ela mesma de lado. A Lowen termina o livro exatamente onde ela começou, só que um pouquinho mais ferrada. Ela passou por tudo que ela passou e não sofreu uma alteração, um desenvolvimentozinho. Isso me incomoda bastante. E isso é algo que eu acho que a Colleen Hoover tentou compensar no capítulo extra, mas daí foi um tiro que saiu pela culatra e que, enfim, é assunto pra depois. E que nem eu disse antes, a verdade é a questão principal do livro, e a autora soube muito bem brincar com isso. A Hoover soube explorar bem as diferentes possibilidades da verdade, de modo que a gente termina o livro sem ter certeza sobre quem realmente estava falando a verdade. Ainda restam muitas dúvidas. Para cada lado tem uma ambiguidade que quebra uma possível certeza. Afinal, se a autobiografia não era verdadeira, por que a Verity fez xixi nas calças quando a Lowen jogou uma verdade sobre o Jeremy na cara dela? Se a carta era verdadeira, por que ela disse pro Crew prender a respiração? E será que a cicatriz da Chastain era realmente uma cicatriz natural? Ou será que era uma cicatriz que decorreu de fatores externos? E a lista continua. Contudo, um ponto de vista que ela nunca colocou em xeque e que eu, como leitora, e aliás boa leitora de Stephen King, gostaria que ela tivesse colocado, é o ponto de vista da Lowen. Será que tudo que a gente lê a partir dessa narradora principal realmente acontece da forma como ela relatou o que aconteceu? E eu acho que justamente por ela ter permanecido uma personagem vazia, tem muitas ambiguidades dentro dela que poderiam ter sido mais exploradas. E foi basicamente isso que eu achei, que eu pensei, que eu refleti e que eu ruminei sobre Verity. E agora, para responder a clássica pergunta aqui do canal de que pão seria esse livro, eu digo que Verity, esse belo livrinho, por enquanto o único livro que eu verdadeiramente gostei da Colleen Hoover, é um pão mofado. E isso, excepcionalmente, não quer dizer que o livro é ruim. Eu digo que Verity é um pão mofado porque eu acho que esse pão, desse jeito, combina muito com a história. Veja bem, algo que um dia já foi lindo, mas que agora está intragável. Tal como a história de Verity e sua família. Um pão mofado é algo que deixa dúvidas. Mas será que ainda dá pra comer cortando o mofo fora? Será que mofou todos os pães? E ainda assim, apesar das dúvidas, o pão mofado não deixa a gente esquecer do bom pedaço de pão que já houve dentro dele. Então Verity é um pão mofado. E agora, corta, porque vamos falar do capítulo extra que a Colleen Hoover lançou recentemente e que eu odiei. E chegou a hora de falar sobre o capítulo extra. Para isso eu trouxe aqui a pessoa que me fez ler Verity, a pessoa que me emprestou o livro e fez esse livro pular na frente de toda a minha lista. Entra aí, Vitória. Olá, Vitória. Oi. Seja bem-vinda ao Livros e Pão. Muito obrigada. E aí, me fale, então, o que você achou do capítulo extra desse livro que você tanto gosta? Eu acho que todo o esforço da Colleen de mudar, fazer algo diferente pela primeira vez foi de ralo. Tudo que ela quis ser diferente, tentar, ela decepcionou, porque o livro seria bem melhor se não tivesse um capítulo extra. E tirou aquele... Pode dar spoiler? Pode. Mas eu não vou dar spoiler, não. Tirou aquele ar de suspense do capítulo extra de manuscrito ou carta, com quem você fica. Sim, e tipo, eu li o capítulo extra logo após de terminar o livro, né? Tipo, eu terminei e falei, Vitória, cadê o capítulo extra? Me manda. Só não, que você em minha depois. defesa, eu perguntei se ela tinha certeza se ela queria isso. Só que você leu depois de já ter lido o livro há um tempo, né? Então foi uma sensação diferente, eu imagino. Na verdade, porque eu já tinha minha opinião formada sobre em que eu acreditava. Quando eu li, eu fiquei tipo, caramba.
Mas ainda não mudei minha opinião, mas eu fiquei tipo, nossa, eu não queria ter lido, porque me fez voltar e repensar na minha opinião, tipo, até mesmo se eu acredito, tipo, na minha opinião, tipo, será que eu acredito nisso mesmo? E aí eu fiquei com esse pensamento de, caramba, eu queria não ter lido. Inclusive, eu nunca indico pras pessoas que eu indico o livro, não ler o capítulo extra. Eu finge que ele não existe nunca. Eu li, eu fiquei com vontade de picotar ele, queimar, jogar fora, fingi que nunca aconteceu. Porque o bacana de Verity era justamente as dúvidas, era, tipo, você não saber exatamente, não ter certeza de nada. Aí o capítulo 15 esclarecer tudo. E é triste, porque é o único livro, assim, diferente dela, um suspense, pra quem gosta, é ótimo. E é o meu preferido dela. Inclusive, assim, não falando mal, porque você não gosta, né, dela. Mas eu gosto, eu leio, tô lendo até um livro dela. São iguais, porque comecei a ler um ontem, eu falei, Dora, é a mesma coisa de tudo dos outros. Leio, mas é a única coisa, assim, diferente dela que eu indico com muita certeza, confiança. Muitas vezes também eu indico ele sempre. É o principal que eu indico, porque é o dela que eu mais gosto. Mas não deixo de ler ela, mas eu entendo que tem gente como Dora que não curte muito. E, cara, uma coisa que me deixou muito enraivecida foi o Jeremy ter matado a menina do supermercado, aleatoriamente. Tipo, tinha tanto personagem que podia voltar, aí pegou a menina do supermercado. Não, e outra coisa, nunca, em todo livro, do livro Verity, ele tinha esse traço de psicopatia, de ter que fazer isso. Tinha outros jeitos de, tipo, ele sair daquela situação, mas ele escolheu a morte por quê? Sim, foi uma coisa tão escrachada. Tipo, se ele era esse cara todo inteligente, manipulador, ele jamais faria isso do nada. Tipo, afogar a menina na praia com o filho ali perto. E anula totalmente o tipo de pessoa que ele era e por quem ela se apaixonou. E ela ficar nesse relacionamento de, eu vou ficar aqui porque eu gosto dele, não cola, porque ele não era assim antes. Então pra mim foi meio assustador. E no final ela acaba virando cúmplice dele, né? Porque antes ela tinha essa dúvida também, tipo, será que a Verity realmente falou toda a verdade na carta ou não? Aí naquele momento ela também ficou sem dúvida e escolheu continuar ali, né? E o que me pegou também no livro, não sei se nesse capítulo extra, será que ela virou uma Verity? Eu fiquei pensando muito nisso. Eu senti que ela virou a Verity no final. Tipo, que ela se transformou na Verity. Se transformou numa pessoa que ela não queria ser. Sim, a pessoa que ela não gostava, assim. Uma pessoa com traços que ela porque ela ficou, querendo ou não, ela ficou também dependendo dele, com essa obsessão por ele. Estranho. Sim. E Vitória, que pão você acha que Verity seria? É pão doce com coco. Porque, sem ser o capítulo extra, o Verity. Porque é um dos meus fãs preferidos, é o meu livro preferido dela. E tem aquele, pra mim, porque eu gosto muito desse ar suspense, aquela parte boa de um docinho, ficar lendo ali. E falar, ai meu Deus, é disso que eu quero mais. E o capítulo extra, então? Capítulo extra. Já comeu aquele pão? Aquele pão que você vai numa padaria muito ruim e ele é, tipo, não que ele esteja salgado, mas ele tem que estar com muita farinha. Sim. Seria esse pão. Difícil de engolir. Exatamente, seria esse. Gente, não leiam. Eu recomendo Verity. Leiam, inclusive. Mas o capítulo extra, passem longe. Finge que nem existe. Então é assim que a gente termina o vídeo. Não leiam o capítulo extra de Verity, por favor, mas leiam Verity. Muito obrigada, Vitória. Vou deixar seus arrobas na descrição. Gente, segue ela no Instagram. Inscreva-se no canal. Você tem que se inscrever antes de apertar o play. Fala pra dar joinha também. E dar joinha também. Isso aí. Gente, sou nova, tá nisso? Eu nunca gravei não. Valeu, obrigada. Tchau, tchau.